Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do despacho da MOB-Rio nesta terça-feira, dia 25 de julho, prorrogou o contrato da alocação de 101 ônibus para o transporte público. O aditivo contratual 081/22 foi firmado com a empresa Expresso Recreio Transporte de Passageiros, onde estes veículos são utilizados em linhas de ônibus pelo município, a partir de agora com incremento financeiro de até R$ 33,6 milhões. O contrato por período de até 6 meses, com veículos do modelo padrão. Com o aditivo contratual, a Prefeitura promove a manutenção da frota em operação, evitando impactos no atendimento aos passageiros. A Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro divulgou nesta quarta-feira, dia 26 de julho, imagens de um homem vandalizando uma das câmeras de um ônibus articulado do BRT da cidade. De acordo com a pasta, o ato ocorreu por volta de 2h30 da tarde de terça-feira, dia 25, enquanto o coletivo passava na região da Estação Merck, na Taquara, na Zona Oeste. Pelas imagens, é possível ver o homem gesticula e fala enquanto danifica o equipamento. A Secretaria de Ordem Pública ainda informou que o motorista acionou a equipe do BRT Seguro, que deteve o passageiro. O homem foi conduzido para o 32º Departamento de Polícia da Taquara e indiciado por dano ao patrimônio público. Segundo ainda a Secretaria, desde o início do programa BRT Seguro, já foram realizadas 2.310 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual, e foram aplicadas 10.618 multas a passageiros que tentaram usar o sistema sem pagar passagem. A Prefeitura de Porto Alegre publicou nesta terça-feira o edital para concessão à iniciativa privada da Carris, uma das últimas grandes empresas públicas de ônibus do Brasil. As propostas devem ser apresentadas no dia 2 de outubro de 2023, com a expectativa de os contratos de venda de ações e de concessão das 20 linhas transversais do sistema de Porto Alegre serem assinados até o primeiro trimestre de 2024, passadas todas as etapas da licitação, o que inclui recursos e contestações. Segundo a Prefeitura, a concorrência pública de âmbito internacional terá proposta comercial mínima de R$ 109 milhões e incluirá a venda de ações e bens como ônibus e terrenos. A concessão será por 20 anos, permitindo a operação de 20 linhas da Carris, o que representa 22% do sistema de transporte coletivo da capital gaúcha. A Prefeitura ainda promete que a maior parte dos servidores que permanecem na Carris, de 81,7%, terá estabilidade de 12 meses após a gestão privada assumir a companhia. Também terá estabilidade quem está afastado via INSS. Em etapa anterior do processo de desestatização, a Carris havia lançado um plano de demissões voluntárias que contou com a adesão de cerca de 350 profissionais, diz o Poder Público Municipal. Entre as razões apresentadas pela gestão do prefeito Sebastião Melo para privatizar a Carris estão o que considera o alto custo de operação da companhia de cerca de 20% maior do que o de outras operadoras de transporte coletivo na capital e a necessidade frequente de elevados investimentos para qualificar o serviço oferecido ao passageiro, como a aquisição de ônibus novos com ar-condicionado e futuramente veículos elétricos. A gestão municipal ainda alega que a concorrência é resultado de um longo processo que começou em 2021 e incluiu, entre outras etapas legais necessárias, consultas e audiências públicas, além da aprovação de lei da Câmara Municipal que deu aval para a desestatização. O edital também passou pela análise do Tribunal de Contas do Estado, que cancelou o texto. A Carris é uma das últimas empresas públicas de ônibus de capitais no país. Existem também a MOB-Rio, Companhia Municipal de Transporte Coletivo do Rio de Janeiro, que foi criada pela gestão do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, para operar sistemas do corredor BRT, que foi alvo de intervenção do poder público. Eduardo Paes disse que a atuação da MOB-Rio como operadora é provisória e que vai conceder novamente o sistema. Há também o Metrobus, do governo do estado de Goiás, uma sociedade de economia mista criada em 1997.
em decorrência da cisão que ocorreu na Transurb. Atualmente, a Metrobus opera o principal corredor do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, o eixo Anhanguera. A Carris é uma operadora de serviço de transporte público, responsável por rotas de ônibus de Porto Alegre desde 1872. A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público tem até o fim de agosto de 2023 para se manifestar sobre o processo da Aviação Garcia contra o arrendamento para a Suzantur das linhas de ônibus rodoviários interestaduais que eram de responsabilidade das empresas falidas Viação Itapemirim e Viação Caiçara. Com a manifestação do MP, o processo parte para a finalização na segunda instância. A determinação da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, é do dia 21 de julho de 2023 e foi publicada nesta terça, dia 25. De acordo com o despacho, a Procuradoria-Geral de Justiça tem até o dia 25 de agosto para dar o parecer. O desembargador Fortes Barbosa, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou em 23 de junho o pedido da Aviação Garcia para antecipar uma decisão em um recurso em que quer anular o arrendamento das linhas das empresas da Itapemirim e Caiçara para a Suzantur, companhia do ABC Paulista. A Justiça pode acolher integralmente, parcialmente ou rejeitar o parecer. Sendo assim, a decisão pode não ser igual ao parecer da PGJ, mas certamente o posicionamento da Procuradoria é analisado e tem peso numa decisão. A Justiça pode decidir mesmo sem o parecer da Procuradoria, mas normalmente se pede porque quer ouvir os procuradores federais. O pedido de parecer do MP, seja estadual ou federal, é uma das partes mais importantes de um processo e indica que ela está chegando ao fim em sua respectiva instância. Não há um prazo para a Justiça decidir depois do posicionamento da Procuradoria, mas habitualmente não costuma demorar muito. Em outra determinação, a primeira vara de falências e recuperações judiciais estipulou que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifeste em outro processo envolvendo a falência do Grupo Itapemirim. Vale lembrar na ação, a União, por meio da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, contesta termos da decisão da falência do Grupo Itapemirim e do arrendamento de linhas para a empresa Suzantur e valores devidos aos cofres públicos federais. Neste caso, os procuradores têm até 23 de agosto para se manifestar. As dívidas do Grupo Itapemirim, sem contar a empresa aérea ITA, são de 109 milhões de reais, a credores como ex-funcionários, bancos e fornecedores, mas chegam a 2,39 bilhões de reais, levando em contas tributos, a maior parte federais. A Procuradoria-Geral de Justiça possui o dever de atuar em casos específicos de demandas judiciais, sejam elas civis, criminais ou eleitorais. É a Procuradoria-Geral de Justiça quem provoca o Poder Judiciário em casos de dispositivos inconstitucionais editados por municípios ou pelo Estado. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da SP Trans ficou danificado em um acidente envolvendo um automóvel na Avenida Senador Teotônio Vilela, em São Paulo, neste último sábado, dia 22 de julho. Nas imagens é possível ver que o carro da cor preta bateu na lateral do ônibus que circulava no corredor exclusivo. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para averiguar se houve vítimas e também verificar os documentos do veículo. A SP Trans informou que o ônibus danificado foi recolhido para a garagem logo na manhã e que não houve registro de feridos. 3 pessoas perderam a vida em um grave acidente na madrugada deste último sábado, na Estrada da Colônia, na zona sul de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram como ficou a moto e o coletivo do transporte público após a batida frontal. A moto com 3 ocupantes ficou destruída, assim como a frente do ônibus. A SP Trans informa que o ônibus prefixo 61516 da linha 691/10 Vargem Grande, terminal Santo Amaro, é da Aviação Grajaú. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente foi ao local, mas constatou o óbito evidente das vítimas como resultado do acidente.
Um motorista de um ônibus do transporte coletivo municipal de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foi flagrado ao celular enquanto dirigia o veículo de prefixo 1216 na tarde desta última quarta-feira, por volta das 5h25 da tarde. A foto foi flagrada e foi tirada por um leitor do site Diário do Transporte que utilizava o serviço no bairro Santa Paula. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Caetano do Sul disse que a Secretaria de Mobilidade Urbana vai identificar o motorista que será chamado para ter sua versão do caso ouvida. Segundo a aviação Padre Eustáquio, responsável pelo motorista e coletivo em questão, o funcionário foi advertido por escrito e orientado a cumprir as normas de trânsito vigentes. Uma cena não comum, mas que já ocorreu outras vezes, chamou atenção na noite desta última quarta-feira no Rio de Janeiro. O motorista de um ônibus municipal da linha 397 Campo Grande Candelária abandonou o veículo na Avenida Brasil no sentido Zona Oeste. O coletivo estava lotado e o ato provocou espanto nos passageiros. O motorista deu sinal para outro ônibus, entrou e foi embora. O ônibus é da empresa de transporte de Campo Grande. As causas de que o fato motivou o condutor estão sendo apuradas. Profissionais, no entanto, reclamam do elevado nível de estresse na condução de ônibus urbanos, com problemas como violência urbana, dupla função, dirigir e cobrar, falta de educação de alguns passageiros, ônibus com motor dianteiro, trânsito, longas jornadas de trabalho, entre outros. Segundo a entidade Rio Ônibus, que representa as viações da capital fluminense, o fato será apurado. O site Diário do Transporte apurou, entretanto, com pessoas que tomaram conhecimento do fato, que o motorista estaria sendo ameaçado por passageiros pelo fato do ônibus estar cheio e queriam que ele não parasse mais nos pontos. A versão ainda será verificada. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta última sexta-feira, dia 21 de julho, um passageiro por importunação sexual na BR-251 em Curral de Dentro. O coletivo saiu da Bahia e tinha como destino a cidade de São Paulo e acabou parando perto da viatura que realizava ronda de rotina. O motorista informou aos agentes da PRF que um passageiro de 50 anos estaria importunando uma passageira de 17 anos. A vítima pediu ajuda ao condutor. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que o coletivo seguiu até a delegacia de Taiobeiras, onde todos os envolvidos prestaram esclarecimentos. Uma colisão envolvendo 2 carros e um ônibus da Expresso São José deixou 5 mortos e uma pessoa ferida na noite desta última sexta-feira, como informa a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a corporação, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 306 da BR-414, no município de Vila Propício, na região central de Goiás. A concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pelo trecho, afirma que todos os mortos eram ocupantes dos 2 carros. A PRF afirma que um dos carros invadiu a pista e colidiu contra o ônibus e acabou batendo em outro carro. O segundo automóvel acabou pegando fogo com a colisão. Passageiros conseguiram retirar um ocupante do carro. A pista só acabou liberada totalmente às 6 da manhã deste sábado, como informa a concessionária. Bandidos acabaram incendiando 3 ônibus urbanos da Transporte Santo Antônio na noite desta última segunda-feira. A onda de violência, surpreendentemente, ocorreu no bairro 13, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, como informa o Corpo de Bombeiros. A ação ocorreu em represália durante uma ação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, feita por equipes da 15ª BPM de Duque de Caxias. Os coletivos, contudo, acabaram incendiados principalmente na rua Delgado de Carvalho e na Avenida Presidente Kennedy. A PM informou que pessoas atearam fogo nos coletivos em represália às ações da corporação na comunidade do Pantanal. Durante o confronto entre policiais e traficantes, 2 homens morreram e um bandido acabou preso, conforme a corporação. Com eles estavam 2 pistolas, um rádio comunicador e farto material entorpecente. Os ônibus são incendiados com a finalidade de chamar a atenção da polícia. A região inegavelmente é alvo de ações de criminosos, embora o transporte é alvo dessas ações, os coletivos estão em operação. A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro informa que 254 ônibus foram inutilizados nos últimos 10 anos por causa de incêndios criminosos. A empresa de transporte Santo Antônio afirma que 3 ônibus recém-incorporados em sua frota acabaram incendiados. Vale ressaltar que cada ônibus incendiado é menos um ônibus para a população que tanto necessita do transporte público, como informa a empresa. A empresa Contígio de Transportes
está contratando motoristas rodoviários e outros profissionais em diversas áreas da empresa. São mais de 100 vagas para motoristas rodoviários e funções como técnico de segurança do trabalho, auxiliar de serviços, trocador e auxiliar de encomendas. Confira todas as vagas disponíveis, requisitos necessários e como se candidatar a elas. Os interessados em se candidatar à vaga de motorista na Gontijo devem possuir CNH nas categorias D ou E e experiência com veículos pesados, ônibus ou caminhão acima de 8 toneladas. Os candidatos devem morar na cidade aonde está sendo disponibilizada a vaga, ou em proximidades, e deve ter disponibilidade para trabalhar fins de semana e feriados. Os estados em que a Gontijo disponibiliza vagas para motorista rodoviário são Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Ceará e Piauí. Os benefícios em que a empresa oferece são assistência médica, medicina em grupo, seguro de vida, ticket alimentação, restaurante da empresa e participação nos lucros. O regime de contratação é CLT. A Gontijo também está com vagas abertas para auxiliar de cozinha PCD, bilheteiro, trocador, auxiliar de encomendas, analista fiscal pleno, analista fiscal sênior, borracheiro, técnico segurança do trabalho, auxiliar de tráfego e auxiliar de serviços. Para se candidatar a uma vaga de emprego na Gontijo, os interessados deverão enviar um currículo para o e-mail recrutamento2@gontijo.com.br ou se cadastrar no site da empresa www.gontijo.com.br na aba Trabalhe Conosco no rodapé do site. O juiz Ricardo de Castro Nascimento, da 17ª Vara Civil Federal de São Paulo, atendeu a ação da empresa Stylebus e liberou a companhia a operar ônibus de aplicativo em circuito aberto, ou seja, sem a exigência de que o mesmo grupo de passageiros de ida seja o da volta. A decisão é de 30 de junho de 2023, mas foi divulgada somente no dia 11 de julho, por uma das empresas responsáveis por aplicativo. Ainda de acordo com determinação da ANTT, não pode exigir o fretamento em circuito fechado da Stylebus. As multas e demais penalidades contra a empresa também foram suspensas. Isto posto, concedo a segurança para invalidar as auto-infrações de infração de 21 de abril de 2022 e de 25 de abril de 2022 e determinar a autoridade coatora abster-se de exigir da impetrante nos veículos autorizados por licença de fretamento a condução de grupos fechados de passageiros previamente identificados ou que devam retornar no mesmo dia de viagem. A decisão ainda diz que a lei não impede que uma empresa use plataformas digitais para atender clientes. Ademais, não restam elementos nos autos de que a impetrante está exercendo o transporte regular de passageiros ou a venda de passagens. A impetrante apenas vale-se das plataformas digitais para organizar a demanda de viagens de seus clientes, otimizando custos e oportunidades. Obstar a impetrante de agência clientes por meio de plataformas digitais, sob fundamento de exercício não autorizado de transporte, é impedir o uso de novas tecnologias criadas para incrementar e melhorar os serviços prestados tanto para a empresa como para usuários. Neste contexto, reverter-se do flagrante ilegalidade a atuação da ANTT ao restringir a atuação da impetrante, pois a lei não prevê a diferença entre transporte por circuito aberto ou fechado. A diferenciação promovida pela ANTT por atos normativos infralegais e resoluções carece de amparo legal, pois confere tratamento diferenciado para situações tratadas de idêntica forma. Cabe recurso à decisão, que só beneficia a Stylebus, mas pode ser usada por outras empresas em situação semelhante. O Fundo do Clima, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, destinado a financiar investimentos em ações em prol do meio ambiente, vai contar neste segundo semestre com 620 milhões de reais a mais. Ao todo, os recursos do Fundo do Clima já somam 7 bilhões de reais. Um dos focos para investimentos é financiar a inclusão de ônibus elétricos nas cidades brasileiras e o desenvolvimento dos novos modelos. A informação são do presidente do BNDES,
Aloysio Mercadante, após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, dia 24 de julho. De acordo com o Estadão Conteúdo, Mercadante citou claramente os ônibus elétricos. É um fundo com imenso potencial para captar recursos no exterior que possam alavancar a capacidade de financiamento de investimento no desenvolvimento, especialmente no programa de transformação ecológica que a Fazenda coordena e que estamos trabalhando juntos para projetos de ônibus elétricos, hidrogênio verde, energia eólica, solar e etanol. E esse fundo vai abrir novo horizonte para a transformação ambiental, disse Mercadante. O presidente do BNDES disse também que, além dos valores do Fundo do Clima, o governo brasileiro vai captar dinheiro no exterior para financiamento de investimentos como cunho ambiental por meio da emissão de títulos de renda fixa negociados fora do país. Além daquilo que já está lá, é o que podemos captar externamente emitindo bondes verdes no mercado internacional e trazendo esse recurso para financiar a transição ecológica. Diversas cidades brasileiras atualmente estão de olho em suas frotas de ônibus urbanos. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece em Brasília, no Distrito Federal, o Seminário Nacional NTU, que tem como tema neste ano um novo marco para o transporte público urbano de passageiros. A BID, fabricante de ônibus veículos elétricos, participará do evento e vai apresentar um novo modelo de ônibus, o D9W. O veículo garante mobilidade urbana totalmente sustentável para cidades com zero emissão de poluentes. O ônibus é totalmente acessível com piso baixo e tem autonomia de 250 km sem necessidade de recarga. A bateria de ferro-lítio tem a vida útil de 15 anos e também podem ser usadas em sistema de armazenamento de energia. A recarga total feita é de até 4 horas. A BID chegou ao Brasil em 2015 e oferece ao mercado nacional chassis de ônibus 100% elétricos, com carrocerias fabricadas por parceiros locais. Os chassis são seguros, silenciosos e podem diminuir em até 70% os custos operacionais. O chassi do novo modelo D9W é utilizado para aplicação de carrocerias com até 13,2 metros de comprimento. O veículo é equipado com motores de 150 kW, o que equivale a 402 cavalos de potência, e estão integrados nas rodas do eixo traseiro, que conta com um módulo de controle eletrônico de tração. O ônibus D9W ficará exposto na área externa do evento e o stand da BID estará aberto para visitação e informações. Os ônibus elétricos da BID apresentam alta tecnologia, alta performance de desempenho e baixo custo de manutenção. Eles já são realidade nas grandes cidades brasileiras. O evento da NTU é um dos mais importantes para o setor. Nele são apresentadas muitas inovações e tendências para o transporte urbano do país. Acreditamos que o modelo de eletrificação da frota no Brasil está começando a tracionar. Várias cidades e empresas estão colocando nos editais de licitação e concorrência os veículos elétricos, afirma o diretor da divisão de ônibus elétricos da BID Brasil, Bruno Paiva. E antes de finalizar, uma última notícia. A Prefeitura de São José dos Campos irá implementar o uso de energia solar na linha verde do VLP, veículo leve sobre pneus, e nos prédios públicos do município, vinda de uma fazenda de módulos fotovoltaicos em Cachoeira Paulista, que possui 11 mil metros quadrados de placas solares. O local em questão é gerenciado pela empresa Capua Engenharia, que venceu o processo de concessão. A mudança contribuirá diretamente com a economia no consumo de eletricidade, estabelecendo um desconto inicial de 26,4% nos valores que começarão a ser descontados em agosto, referentes às contas da operação na linha verde do VLP e de 43 prédios públicos, além da alternativa com painéis solares. Também será iniciado o funcionamento de uma usina de biogás e a compra de energia do Mercado Livre, mais barata que a da concessionária. Estima-se que a economia no pagamento do consumo chegará bem próximo de 50%. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.